Welcome, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos nessa aula e antes de começar vamos checar o nosso conteúdo. Let's go! Então, a nossa aula de número 7, o objeto de conhecimento, compreensão geral e específica, leitura rápida, o skimming e o scanning, e o detalhamento, tipologia textual e gênero textual, elementos linguísticos simples, informações específicas do texto, nominalizações, elementos coesivos e informações não verbais. So, pay attention and let's go to our class. Vamos para a nossa aula. So, let's start the class. Vamos começar a nossa aula dando uma olhada aí nessa imagem aqui ao nosso lado, né? Tem o título aí, Scanning, que é o que nós vamos falar muito no decorrer da nossa aula, Scanning. Já adianto para vocês que é uma técnica de leitura muito utilizada quando nós estamos aí tendo que fazer uma leitura extensa, mas sem ter tanto tempo, sem ter muitas vezes acesso ao dicionário. Então, essa técnica nos ajuda a ter uma leitura mais rápida, uma interpretação de texto melhor. Então, o nome dela é Scanning. Scanning. Memorizem, repitam aí esse nome, né, esse título, porque vocês vão ouvir muito no decorrer da nossa aula. E nós temos essa imagem aí que nos remete ao futuro, future, temos um robô ali, né? Algo muito relacionado à inteligência artificial, porque dentro do assunto da nossa aula vamos abordar esse tema aí que é tão comentado, tão debatido hoje, né? Essa inteligência artificial, para que ela é usada, como que ela vai ser vista aí no futuro, como que ela já está sendo vista, o que estão falando sobre ela, ok? Então, como nós estamos falando do futuro, dizem por aí os pesquisadores que daqui a um tempo algumas profissões deixarão de existir e nesse vídeo que nós vamos assistir agora, vamos abordar isso. Quais serão essas profissões, né? Essa curiosidade aí que é tão falada por aí hoje. Então, pay attention, prestem bastante atenção. Let's go! Você sabe quais profissões podem deixar de existir com o avanço da inteligência artificial? Aqui temos algumas delas como caixas de banco e funcionários relacionados, funcionários dos correios, caixas e cobradores, secretários administrativos e executivos, atendentes estatísticos, financeiros e de seguros, vendedores de porta em porta, ambulantes e trabalhadores relacionados. Então, vocês viram aí que a inteligência artificial tem essa tendência, né, de substituir algumas profissões, mas, como nós estamos falando sobre o título, vimos aí o Solomon, ele está fazendo uma leitura e a lupa dele destacou essa frase aí, que significa que a inteligência artificial pode substituir uma grande porcentagem de trabalho humano. Olha só como a lupa está destacando mais outra frase, né? AI, a inteligência artificial, pode substituir aí o equivalente a 300 milhões de trabalhos no mundo, né? Isso futuramente. Então, o Solomon continua a leitura dele, dizendo aí que pode substituir até 1/4 do trabalho aí nos Estados Unidos, na Europa, mas que também pode significar uma boa produtividade, um novo tipo, né, de produtividade aí no mundo. Então, essa leitura que o Solomon está fazendo, ó, continua destacando frases importantes, isso a gente vai entender mais tarde por quê. Está falando que pode aumentar o número a produtividade global em 7%, tudo isso ela está falando aí da inteligência artificial. Lembram que o Solo está fazendo essa leitura, passando a lupa, procurando informações, olha só, que a inteligência artificial está criando aí muitas vantagens também para aí o trabalho humano, né? Então, o Solomon está aí fazendo a sua leitura com a lupa, porque quando a gente usa a lupa, a gente está procurando informações importantes no texto, e é exatamente isso que a nossa
a nossa técnica de leitura da aula, né, ela aborda, olha só, pode substituir o equivalente a 300 milhões de trabalho, né, de tipos de trabalho aí. Também está dizendo aí mais outra frase, essa informação está se repetindo aí no texto do Solomon, né, que esse relatório que foi feito está falando que a inteligência artificial vai substituir algum trabalho humano. E aí, todo esse vídeo continua aí também, já falando sobre isso, 1/4 do trabalho, né, nos Estados Unidos, na Europa, e que isso não é de um todo ruim, mas que pode significar aí um novo tipo de produtividade humana, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso, nessa questão de estarmos procurando e destacando informações importantes no texto, porque é isso que aborda aí na nossa técnica de leitura que vamos estudar, que, como eu já falei para vocês, vamos ouvir muito, né, falar sobre o scanning. O scanning, olha aí, mais uma frase. E agora nós vamos ver então o conceito. Vamos dar uma olhada juntos aqui no conceito dessa técnica scanning. Então, é uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. Consiste em uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas. Digamos que seria uma varredura do texto. E aí vamos adiante. O verbo scan, escanear, significa examinar detalhadamente, codificar a mensagem das frases, selecionar o vocabulário necessário e encontrar detalhes relevantes à resposta. Então, vimos aí que o scanning é isso, não vou ler palavra por palavra, mas eu estou procurando informações específicas, ok? Vamos adiante aqui ver alguns exemplos que acontecem, né, quando eu uso aí o scanning. Alguns bons exemplos de utilização dessa técnica são quando, vamos lá, fazemos uma busca no Google e olhamos qual site vamos acessar. Você passa os olhos ali na tela, né, vai procurando a informação e você escolhe um site, é uma informação específica, então isso é um exemplo aí de uso do scanning. Vamos adiante. Isso acontece também quando lemos rapidamente uma notícia na internet, procurando uma informação específica. Por exemplo, tem uma notícia e você quer saber quando que aconteceu, vai em busca da data, é o nome da pessoa, vai em busca dessa informação específica. Ou é numa biografia, por exemplo, né? E tem uma pergunta lá embaixo. Quer saber a data que a pessoa nasceu, a data que ela morreu, onde que ela nasceu. Então, quando eu procuro essas informações específicas no texto, eu estou usando o scanning. Mas temos mais exemplos aqui, vamos lá. Isso acontece também quando procuramos uma palavra no dicionário, um capítulo específico no sumário de um livro, uma data em um texto, etc. Por quê? Porque quando você abre um dicionário, você já vai com a intenção de encontrar uma palavra. Então, você não precisa ler tudo ali o que está escrito. Você quer uma informação específica. Antigamente era agenda, né? Lista telefônica, que abria e procurava o telefone ali. Também era um exemplo de scanning, ok? Então, coloque isso na mente, que o scanning é uma leitura rápida, que eu não preciso ler palavra por palavra, e eu estou em busca ali de uma informação específica, o título, o nome de alguém, uma data, um número, uma porcentagem, ok? Então, vamos praticar aqui com um exemplo de texto aqui na tela que vai aparecer para vocês. Let's go! Então, eu tenho aqui um texto, scanning. Essas frases aqui são as frases que apareceram ali quando o Solomon estava lendo, né? Então, como eu falei, eu vou ler aqui para vocês as frases, mas quando eu estou usando scanning, eu não preciso ler palavra por palavra, não preciso saber todos os significados. Então, eu vou olhar aqui as informações importantes. Ó, equivalent é uma palavra cognata que você já sabe o que significa, porque se parece muito, olha só. Temos aqui 300 milhões. AI, vocês já sabem que é inteligência artificial, olha só. Artificial Intelligence, inteligência artificial, olha só. Replace, substituir, olha aqui de novo, equivalent.
De novo aqui, 300 milhões. Então, são informações específicas, né? Por exemplo, se eu perguntasse em quantos trabalhos, mais ou menos, aí dizem as pesquisas que a inteligência artificial poderia substituir. Aí você vinha aqui procurar essa informação. Vamos ler aqui as frases? A primeira aqui, AI could replace equivalent of 300 million jobs report. A inteligência artificial pode substituir o equivalente aí a 300 milhões de trabalhos, né, diz o relatório. Artificial intelligence could replace the equivalent of 300 million full-time jobs are reported by investment bank Goldman Sachs. Olha só aqui. Esse relatório diz, né, que a inteligência artificial pode substituir 300 milhões de trabalhos full-time, é tempo integral, né? Aquele trabalho que é o dia inteiro. E aqui embaixo, olha só, no lugar de inteligência artificial está o it. It could replace a quarter of work tasks in the US and Europe, but may also mean new jobs and a productivity boom. Substituir aí 1/4 do trabalho nos Estados Unidos e na Europa, mas também pode significar aí um novo tipo de trabalho e um avanço de produtividade. E aqui está dizendo que eventualmente aumentar o valor anual de serviços produzidos globalmente em quantos por cento? 7%. E diz aí que a inteligência artificial, que é capaz de criar conteúdos diferentes assim, do trabalho humano, é um grande avanço, ok? Então, vamos a seguir aqui nessa pergunta. Aqui. O pronome it, usado na oração. It could replace a quarter of work tasks in the US. Olha só, it pode substituir 1/4 de trabalhos, né, ou tarefa de trabalho nos Estados Unidos. Esse pronome aqui, ó, está substituindo o quê? Jobs, Europe, bank, artificial intelligence or Goldman Sachs. Olha só, qual dessas palavras aqui substitui o pronome it? Trabalhos, Europa, banco, inteligência artificial ou esse pesquisador? Então, nós falamos o texto todo sobre a inteligência artificial, olha só. Esse it quer dizer ele ou ela para animais, objetos, lugares, fenômenos da natureza. Então, estou dizendo assim, a inteligência artificial pode substituir 1/4 aí de trabalho nos Estados Unidos, ok? Então, falando ainda aí sobre scanning, sobre toda essa técnica de leitura, nós acabamos aqui de usar, né, analisando ali o texto, falando sobre porcentagem, procurando ali aquelas informações. Vamos ver, então, como que nós conseguimos fazer o scanning aí na prática. Então, nós temos algumas dicas de como utilizar essas estratégias, né, o scanning. Vamos dar uma olhada aqui. Então, a primeira, ler primeiramente a questão e identificar a palavra-chave da pergunta, que na maioria das vezes é um substantivo. Às vezes, quando vem um texto enorme, uma pergunta muito grande, né, dá aquele nervosismo, assim, principalmente nas avaliações de larga escala, aquelas provas de vestibular, né, e as provas que nós somos submetidos aí ao longo da vida escolar, e a gente fica assim parado diante daquela pergunta, mas é importante usar o scanning para identificar a palavra-chave. Qual é a palavra mais importante daquela pergunta? Porque isso pode me ajudar a responder aí de maneira mais eficaz, ok? Então, vamos ver a próxima dica. Localizar no texto a palavra-chave da questão, passando rapidamente os olhos. Você viu aquela palavra ali na pergunta? Olha rapidinho o texto, procurando especificamente por aquela palavra. Isso é o scanning, como nós já temos falado aqui na aula. O scanning é quando, resumidamente, quando você olha um texto e quer procurar uma informação específica, nesse caso aí da dica,
é a palavra-chave, que geralmente se repete durante o texto, tem na pergunta também. E vamos adiante, então. Ler somente o parágrafo em que encontrou palavra-chave, pois na maioria das vezes a resposta estará nele. Então, procurar ali o parágrafo onde está aquela palavra-chave, onde ela se repete, porque com certeza a resposta da pergunta vai estar ali, ok? Então, vamos agora continuar vendo aqui o scanning. Let's go! Então, nós já vimos dicas de como utilizar, né? Já vimos aí o que acontece. Agora, quando nós vamos utilizar o scanning? Quando que ele vai ser utilizado? Então, ele vai ser utilizado aí para encontrar informações específicas de um número de telefone numa lista, um nome, uma palavra no dicionário, uma data de nascimento, de falecimento numa biografia, um endereço ou a fonte para uma resposta de uma determinada pergunta sua, ok? Então, essa situação aqui é quando nós vamos utilizar, e quando nós formos utilizar o scanning, é interessante focar em encontrar algumas informações que nós vamos ver agora. Pay attention, prestem bastante atenção. Quando você estiver utilizando o scanning, procure no texto o título. O título, ele traz ali o assunto geral do texto, né? Na maioria das vezes, você olhando o texto, você consegue saber sobre o que o texto está falando, né? O subtítulo também te dá uma ideia ali geral para saber já do contexto. Os numerais que podem ali estar em tabelas, em legendas de imagens, em porcentagens, né? Datas, imagens, tipos especiais, né, de letras, que são aquelas letras no texto que ficam mais destacadas por algum motivo. Ou elas são em negrito ou itálico, elas estão sublinhadas, então tudo isso te ajuda a focar e a encontrar informações importantes, porque se ela está destacada, ela tem uma importância a mais ali, ok? E também fique de olho aí em tamanho e fontes diferentes. Aquela palavra está no texto com uma cor diferente, então isso significa que ela pode te ajudar a entender melhor o texto, o contexto, a responder a pergunta. Se ela está em caixa alta, né, que é tudo em maiúscula, está em outro tamanho, então todos esses elementos são muito importantes aí no scanning para te ajudar a ler, a não só ler, né, mas interpretar, entender o texto melhor e de forma mais eficaz, ok? Então, vamos pegar todas essas informações e aplicar num texto agora. O texto está todo em língua inglesa, nós não vamos traduzir, mas eu quero primeiro que vocês prestem atenção aí na organização do texto, se tem alguma coisa destacada nele, né? E nós vamos comentando aí aos poucos aqui juntos. Pay attention, let's go! Então, temos um texto aí e eu quero que vocês deem uma olhada primeiro nas palavras que vocês conhecem ou nas palavras que são parecidas assim com a língua portuguesa. Vamos dar uma olhada aqui no título, Employment Perspectives. Employment Perspectives, que são perspectivas de trabalho. Esse texto está falando sobre isso, né? Então, olha só, nós temos aqui, ó, o governo, promote, promover o quê? O que o governo quer promover, ó? Investment, você já vê essa palavra, já aparece com a língua portuguesa, já dá para entender mais ou menos, né, o significado do texto. Olha só, produtividade. O que significa essa palavra aqui? Economia. Public, impact. Viram como tem muitas palavras aí que se parecem muito, né, com a língua portuguesa. A gente notou aí também que tem algumas aspas. Aspas eu uso quando é uma palavra de outra pessoa. Vocês viram também que tem palavras sublinhadas. Então, tudo isso aí nos ajuda a ter uma noção melhor do que o texto quer falar, ok? Continua aqui o texto. Quais são
os dados importantes aí que nós falamos que tem que prestar atenção, olha só. Nós temos aqui uma porcentagem, né? 46%, 44%, 6%, 4%, ok. BBC News, olha só, é uma notícia, né? Está falando de um relatório que diz que esse impacto, olha só, o impacto de quem? Impact da inteligência artificial vai variar aí em diferentes setores. 46% no setor o quê? Administrativo, 44% nas profissões legais, né? E 6% nos outros setores, né? Então, mais essas informações aí, mais palavras sublinhadas e nós vamos adiante agora, ok? Vamos ver aqui o que tem adiante. Como nós falamos aqui, olha, o que a gente tem que prestar atenção quando nós utilizamos essa técnica, olha só, título, Employment Perspectives, que são as perspectivas de emprego, ok? O que mais que a gente tem que prestar atenção aqui? Sublinhado. Também tem outra palavra aqui, né, sublinhada. Essa palavra aqui está no passado, é o verbo dizer. Está falando aqui que a Secretaria da Tecnologia disse algo, né? Disse essas informações. Então, é muito importante, porque se fosse uma pergunta, quem disse essa informação? Aí você vinha no texto procurar o nome de alguém, né? E aqui nós temos mais uma palavra sublinhada, que quer dizer se preocupar, quer dizer a importância, né? E como nós falamos, ó, ficar atento aos numerais, ok? Aos numerais, porque eles te dão aí noção de mais informações, né? No caso aqui, está falando a porcentagem do impacto da inteligência artificial nos setores aí de trabalho, nos diversos setores de trabalho, ok? Então, analisando aí no texto, vocês viram que a gente não traduziu, né, ao pé da letra tudo, mas nós vimos aí as informações principais. E agora, nós vamos ver juntos algumas dicas de como ter uma leitura mais efetiva, né? Como é que eu vou conseguir ter uma leitura mais efetiva utilizando algumas técnicas, né? Como nós falamos muito do scanning aqui. Então, a primeira dica é aqui a number one. Let's check it. Olha só. Quebrar o hábito de ler palavra por palavra, né? Isso aí vocês acreditam aqui. Essas dicas que nós estamos colocando aqui é para a gente checar se é verdadeiro ou falso. São várias dicas e eu coloquei aí essas opções verdadeiro ou falso para a gente decidir juntos se é verdade ou não. Então, para ter uma leitura efetiva, eu preciso quebrar esse hábito de ler palavra por palavra. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? De acordo com o que nós falamos aqui na aula, é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque, principalmente falando sobre técnicas de leitura, em provas que nós não temos muito tempo para ler palavra por palavra, em avaliações, né, que eu não tenho dicionário, é importante quebrar esse hábito de ler palavra por palavra para que eu entenda o contexto, para que eu entenda a mensagem central do texto. Então, a primeira dica é não se concentre tanto em procurar o significado de cada palavra, mas de entender ali ou a pergunta específica, né, a palavra, a informação específica que você está atrás, ou de entender o sentido geral do texto. Ok? Vamos para a próxima, então. Nossa próxima dica é assim: usar o seu conhecimento prévio sobre o assunto não é importante. Então, o que é o conhecimento prévio? Você pega um texto falando sobre, por exemplo, inteligência artificial. Aí você lembra que você já viu notícias sobre inteligência artificial, de repente você já usou algum aplicativo de inteligência artificial. Então, antes de ler o texto, né, você já tem todo um conteúdo que você conheceu ali no seu dia a dia. Esse é o seu conhecimento prévio.
Então, usar esse seu conhecimento prévio sobre o assunto que está no texto não é importante. Isso é verdadeiro ou falso? É falso porque se você já escutou sobre aquele assunto, se você já teve informação, né, você pode fazer aí uma interpretação melhor do texto. Então, toda vez que você se deparar com um texto e ele falar sobre um assunto que você já ouviu falar, né, analise, veja o que você pode usar, veja se é coerente com aquilo que você está lendo no texto. Isso pode te ajudar bastante. Vamos para a próxima, então. Nossa próxima aqui, dominar as estratégias que fortalecerão esse processo, né? Quais são as estratégias, por exemplo? Nessa aula nós aprendemos a scanning, vocês viram que eu estava procurando ali palavras cognatas, tudo isso são estratégias de leitura. Então vocês acham aí que dominar essas estratégias vão dominar, vão fortalecer, vão te ajudar ou não nesse processo? Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro porque isso me ajuda a interpretar melhor o texto quando eu faço uso dessas estratégias, ok? Vamos para a próxima dica aqui, então. Prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado. O que é contexto? Onde o texto foi escrito, o assunto, para quem, qual é a idade, o que está se falando no mundo sobre o assunto daquele texto, né? Esse é o contexto, é o plano de fundo. Prestar atenção nele é importante. Então, prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado é uma dica para uma leitura mais efetiva, é verdadeiro, ok? E vamos para mais uma dica aqui, então. Fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas não é importante. Olha só, basicamente aqui está dizendo que conhecer as estruturas gramaticais de um idioma, né, que vão sustentar ali a ideia, se o texto está no futuro, no passado, no presente, a formação ali de frases. Se fortalecer essas estruturas não vai te ajudar, não é importante. Então, isso é verdadeiro ou falso? É falso porque um bom conhecimento aí das estruturas gramaticais te ajuda bastante aí na hora da leitura, né, da interpretação textual. Então, nossa aula foi sobre isso, né, sobre o scanning, sobre a nossa técnica de leitura, que resumidamente é utilizada quando eu quero procurar uma informação específica, seja na internet, num texto, num livro e aonde estiverem aí disponíveis textos que vai chegar ao seu conhecimento. Nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham conseguido acompanhar o conteúdo. See you!